Esse comunicado oficial do secretário de Estado do Donald Trump realmente quebra as pernas da narrativa que a mídia estava pregando e estava falando. Ah, é fake news que vai ser sancionado, é fake news que os Estados Unidos está discutindo sobre o Brasil, é fake news do Eduardo Bolsonaro, ele não está refugiado, ele só está fazendo um showzinho, ele não está fazendo nada nos Estados Unidos. Ou seja, esse comunicado que saiu agora simplesmente quebra toda essa narrativa e eu vou te mostrar que a mídia acabou de largar a toalha, de pular do barco, de se afastar completamente, de se desconectar dessa narrativa para não cair no buraco junto. A credibilidade da mídia brasileira, para quem busca informação, já sabe que é muito enviesada, que tem muitos efeitos ocultos ali, né? Que tem muitas influências que a gente talvez não saiba tão bem da onde vem. Dito isso, agora vem esse comunicado oficial que eu vou mostrar para vocês na íntegra para você conseguir tirar sua própria conclusão. Em paralelo a isso, saiu essa pesquisa aqui. E essa pesquisa eu gostaria até de te perguntar se você confia ou não em pesquisa. Porque segundo essa pesquisa você já esqueceu o que é a fraude do INSS, o roubo dos velhinhos, exatamente. Ó. Pesquisa indica que Lula parou de cair, apesar do escândalo do INSS. Ou seja, está dizendo que a nota de aprovação e desaprovação do Lula está a mesma coisa, mesmo após o escândalo do INSS. Faz sentido isso? Eu vou explicar um pouco mais porque vazou uma pesquisa interna do PT e nessa pesquisa interna do PT saiu outro resultado. Eu vou te mostrar também e eu gostaria de te perguntar realmente, você confia nessas pesquisas? Você dá algum grau de credibilidade nesse tipo de pesquisa? Comenta pra mim que eu quero muito saber a sua opinião e em seguida eu vou dar a minha própria opinião. E agora saiu também mais uma etapa da fraude do INSS. Agora o careca do INSS estava utilizando o carro da esposa de um ministro. Será que ele era amante ou será que é propina? Qual será o discurso que esse ministro vai assumir, hein? Porque os dois discursos são muito ruins, mas acho que um ele fica preso e o outro ele só passa vergonha. Então a gente tem que entender qual que vai ser a narrativa dele e eu vou te explicar detalhadamente o que está acontecendo. Dito isso, eu te peço para se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo para a gente conseguir informar mais brasileiros. O brasileiro informado não vota no PT e nem no Lula. Me ajuda a te informar e salvar o Brasil. Vamos começar de uma vez por todas aqui com a pesquisa. Essa pesquisa vem falando que não caiu e o Lula continua com a desaprovação de apenas 54%, mas vazou uma pesquisa do PT e vazou até pela Daniela Lima, ela falou isso na Rede Globo, dizendo que a pesquisa do PT estava deixando Lula em pânico. Por quê? Porque a desaprovação dele tinha subido muito e a aprovação tinha caído muito. E eles estavam pensando várias e várias formas de tentar amenizar isso, eles estavam desesperados. E agora, por algum acaso, essa pesquisa sai lateralizado? Não faz sentido. Ou seja, ou essa pesquisa errou o método, fez uma pesquisa errada mesmo, por estratégia, é muito dado, é muito número, pode ter errado, tudo bem. Ou pode ter tido alguma influência oculta. O que você acredita que foi? Vamos seguir agora para a próxima etapa, exatamente, a próxima etapa da fraude do INSS, essa vergonha nacional que o brasileiro já esqueceu e nem tá ligando pelo que parece, né? Dito isso, BMW, em nome de esposa de ministro, foi apreendida com careca do INSS. Aí eu fui pesquisar qual que era o ministro, é o ministro Jonatas Jesus, do Tribunal de Contas da União. Em seguida eu fui ver quem indicou ele e quem apoiou ele. Câmara aprova a indicação de Jonatas Jesus para ministro do TCU. E agora vamos ver quem que apoiou ele. O favoritismo do deputado se deve ao apoio manifestado que recebeu do presidente da Câmara, Arthur Lira. Jonatas também recebeu apoio de parlamentares da bancada que integra a base do governo Lula. Ou seja, a gente tem uma mão do Arthur Lira e uma mão do Lula no mesmo homem. Agora a pergunta que fica é muito clara. Se por acaso o Lira tiver envolvido nisso, ele vai tentar segurar a CPI. Até agora não apareceu nenhuma manifestação pública ou nenhum vazamento de informação que nos bastidores o Lira tá atuando para impedir a CPMI, tá? Não existe isso. E a oposição tem uma estratégia muito clara do que eles esperam para essa CPMI e por que eles querem muito que isso passe, tá bom? Integrantes da oposição ao governo Lula, tanto na Câmara quanto no Senado, querem tentar ao máximo achar digitais do Palácio do Planalto no esquema que roubou a aposentadoria, que hoje é alvo de investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. O escândalo foi revelado pelo site Metrópolis. O que eles querem fazer, tá? Eu vou explicar para vocês. Eles querem associar a CONTAG, que é um sindicato, e o outro sindicato, que é o Sinadep,
que tem como vice-presidente o Frei Chico, que por acaso é irmão do Lula. O que eles querem fazer? Eles querem associar isso à influência na última campanha eleitoral, exatamente, a campanha que tornou o Lula presidente. Eles querem fazer essa associação. Por quê? O Lula gastou muito dinheiro naquela campanha. E o dinheiro que ele declarou, falando que ele gastou, parece ser insuficiente para justificar tudo de impacto e tudo que ele comprou durante essa campanha, vamos dizer assim. Ou seja, a oposição quer fazer esse link e possivelmente é provável que consiga, e por isso que o governo está fazendo de tudo para proibir, tentar impedir o avanço da CPMI, mas tudo indica que vai passar. Por que eu digo isso? A oposição já conseguiu 41 assinaturas no Senado, mais que necessário, 236 parlamentares também já deram apoio na Câmara, ou seja, também mais que o necessário. E tudo indica que a votação ocorrerá dia 27 de maio. Exatamente, dia 27 de maio, tudo indica que isso vai acontecer e isso vai ser um grande prego no caixão do Lula. E na minha humilde opinião, esse atraso, essa demora que ele está tentando impedir isso de rolar, colocou o Alcolumbre para viajar o mundo e tudo mais, e isso é um tiro no pé, porque vai voltar e vai voltar em cima das eleições, essas revelações. Essa é a grande verdade. Dito isso, agora vem uma notícia que eu achei bem interessante. Olha aqui, olha que legal isso aqui, para mostrar como o nosso judiciário é muito justo. Punição seletiva. A AGU alivia aliados do governo na maior fraude do INSS. Presta atenção. A Advocacia Geral da União, a AGU, entrou com uma ação para bloquear os bens de entidades envolvidas na maior fraude já registrada contra aposentados e pensionistas no Brasil. Mas, curiosamente, 4 das entidades com os maiores volumes de descontos suspeitos foram deixadas de fora da ação, mesmo tendo movimentado juntas mais de 880 milhões de reais e apresentado indícios gravíssimos de irregularidades, segundo o relatório da CGU. Entre elas está a Sinadip, que é aquela primeira que eu citei vocês, também está a Contag, que é a do irmão do Lula, e a Conafer. Todas têm algum tipo de vínculo com o governo Lula ou com a esquerda. Uma tem vínculo com a CUT, outra patrocinou alguns eventos e fez algumas coisas para ajudar a campanha do Lula. Ou seja, essa conexão que a oposição está buscando de fazer desses sindicatos com o governo Lula, de fazer desse sindicato com as eleições de 2022, é muito provável de se tornar real. E se isso se tornar real, vai ser um banquete para as eleições de 2026. É por isso que eles estão lutando tanto para tentar impedir a CPI. Floriane, por que o STF não baixa um decreto e impede? Porque o STF agora já está em uma briga que está escalando cada vez mais com o governo americano. E de tabela, ele vai cair numa briga com a Europa também, vai começar a ser sancionado em cadeia, e aí ele não pode dar mais motivo, escancarar mais a porta. Logo, eu acredito que eles vão começar a dar alguns passos para trás, tentar se proteger um pouco minimamente. Seguindo a linha que o nosso judiciário está tendo atitudes questionáveis, o André Marsiglia traz algumas comparações bem pertinentes. Quando até o julgamento vira secreto, é sinal de que a justiça não quer ser vista. O STF proibiu a gravação das audiências, uma decisão que vai muito além da ilegalidade. Esse padrão se repete em regimes autoritários ao longo da história. E aí ele traz alguns casos específicos. Na União Soviética, em 1936, depois traz outro na União Soviética, depois traz na Alemanha Oriental, em seguida Cuba, depois Nicarágua, em seguida Venezuela, ou seja, uma grande vergonha, E também traz aí um amigo do Lula, que é a China. Ou seja, é uma grande vergonha o caminho que a gente está indo, e esse tipo de vídeo aqui que compartilha a verdade é extremamente importante. Por isso que eu sempre peço para você curtir e compartilhar para a gente conseguir informar. E a pior parte é que quando a gente está discutindo sobre política, futuro do país, vem uma mão oculta no teu bolso pegar dinheiro. Presta atenção o que o Ministério da Fazenda diz sobre a correção da tabela do IR. Eu vou colocar as falas dele e depois vou explicar o que ele quis dizer e qual que é o impacto disso na sua vida e no seu bolso.
Corrigir a tabela toda ia custar mais de 100 bilhões de reais. A gente não tem condições nesse momento de fazer isso. A tabela do imposto de renda acumula uma defasagem de mais de 150% e desde 1996 não é corrigida pela inflação. Isso significa que o salário máximo de isenção, que hoje é de R$ 3.036, deveria ser 154% maior para compensar o aumento dos preços, segundo o Sindif. A gente está falando em alguma coisa em torno de mais de 6 mil reais, uns 7, 8 mil reais de isenção, ou seja, todo mundo que ganha abaixo de 8 mil reais não pagaria imposto. É isso que é a defasagem de ajuste. Eu vou explicar o que significa isso e qual que é a estratégia por trás, que é a grande estratégia da esquerda, tanto no Brasil quanto no mundo. Fisco, que reúne os auditores da Receita. Há sim uma defasagem na tabela que fez com que as pessoas com rendas mais baixas passassem a pagar mais impostos a cada ano. Por exemplo, quem ganha 7 mil reais está pagando mais de 600% a mais de imposto do que pagaria caso a tabela viesse sendo corrigida pela inflação todos Mais de 600%. Você percebe isso? 600%? os anos, desde 1996. A correção da tabela do imposto de renda, que é uma promessa de campanha do presidente Lula, foi tema da primeira audiência. E essa promessa é muito difícil de ser realizada. O Arthur Lira já avisou que só passa essa isenção de 5 mil reais se ele explicar da onde vai vir a diferença financeira. Por quê? O Brasil tá gastando no talo, tá gastando tudo e mais um pouco. Aí você vai diminuir a arrecadação e acabar de jogar o país pro buraco. Ou seja, vai ser muito difícil essa aprovação se o Lula não tirar da onde. Ah, Fernando, para tributar os mais ricos. Não fecha a conta, não tem tanta gente rica no Brasil para diminuir isso tudo. Ou seja, é muita gente que vai ficar sem pagar imposto e da onde vai vir esse dinheiro? O governo está gastando até o talo. Alguém tem que pagar as viagens da Janja, a gente tem que lembrar disso. Mas vamos continuar aqui. Audiência da Comissão Especial da Câmara, criada para analisar o projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até 5 mil reais. Segundo os cálculos da equipe econômica, essa proposta em discussão beneficiaria 14 milhões de brasileiros. Corrigir a tabela toda ia custar mais de 100 bilhões de reais. A gente não tem condições nesse momento de fazer. Ou seja, não tem dinheiro. Uma coisa que a maior parte da população não entende é que existem duas formas de você cobrar imposto da população. Uma forma é você aumentar o imposto. A alíquota é 10%, vai para 12%. A outra forma é através da inflação. É você deixar aquele indivíduo simplesmente não ter poder de compra e aí você não reajusta o salário dele e aí ele fica ganhando cada vez menos, o poder de compra dele cada vez cai mais e dessa forma você tem um imposto através da inflação. E dessa forma aqui é mais cruel ainda, porque o cara que deveria não estar pagando imposto, porque ele era isento até um certo espaço da história, ele não tem o reajuste da inflação naquela isenção, logo cada vez mais pessoas pagam imposto. Daqui a pouco o miserável está pagando imposto porque a inflação está cada vez crescendo mais. E essa é a estratégia do governo quando ele gasta muito, ele sabe que vai gerar inflação. Ou seja, ele está tributando com uma mão oculta no teu bolso que o brasileiro não percebe. Essa é a grande verdade. E isso só piora a situação, só atrapalha o Brasil. E para falar em piorar a situação, agora vem um caso muito polêmico que foi revelado pelo The New York Times, que simplesmente o Brasil está virando celeiro de espião russo. Exatamente. Você viu que o Lula foi lá para a Rússia, ficou de amiguinho. A questão que fica é, será que o Lula sabe disso? Não sei. Mas olha isso aqui, que bizarro. Uma investigação do The New York Times revela que a inteligência russa utilizou o Brasil como uma linha de montagem para agentes secretos, conhecidos como ilegais. Esses espiões, como Artem Shmirev, criaram identidades falsas e se integraram à sociedade brasileira, abrindo negócios e formando relacionamentos, tudo para facilitar suas operações no exterior. Shmirev, que se apresentava como empresário de impressão 3D, viveu no Rio de Janeiro por 6 anos antes de sua identidade ser descoberta. A operação russa tinha o objetivo de estabelecer agentes. Os caras criam uma vida, eles não veem um projetinho, vou passar 2 anos aqui para os Estados Unidos. Os caras criam uma vida aqui, criam namorada, tem alguns que até têm filho, família, e eles continuam sendo espião e até que o momento toca um bip, tá na hora de você agir, ele some e vai realizar a missão que chamaram ele. E parece que tem muitos aqui no Brasil. Que pudessem operar em locais como os Estados Unidos e a Europa.
De acordo com o jornal, a Polícia Federal Brasileira, em uma ação silenciosa e metódica, identificou pelo menos 9 espiões russos com identidades brasileiras, em uma investigação conhecida como Operação Leste. A trama ganhou força após a invasão da Ucrânia em 2022, o que levou a uma colaboração global entre serviços de inteligência para desmantelar operações russas. A investigação brasileira, que envolveu a análise de milhões de registros de identidade, resultou na prisão de alguns espiões e na fuga de outros, que agora vivem sob identidades ocultas em diversos países. E eles escolhem o Brasil porque qualquer indivíduo do mundo pode ser brasileiro. O cara pode ser negro, amarelo, qualquer um, porque a gente recebeu muita imigração. Mas, por exemplo, se ele falasse que ele é da África do Sul, cara, um cara branco de olho azul da África do Sul já é um pouco suspeito. Ou seja, ele escolhe o Brasil porque o Brasil realmente tem uma miscigenação muito grande. E aí a gente tá virando celeiro de espião, pelo incrível que pareça. Um dos casos mais notáveis foi o de Sergei Cherkasov, que foi preso no Brasil por uso de documentos falsos. Ele havia se candidatado a um estágio no Tribunal Penal Internacional na Holanda. Mas sua verdadeira identidade foi revelada. Mas o cara é bom, olha só. Enquanto isso, Shmirev conseguiu escapar antes que a polícia pudesse agir, deixando para trás indícios de sua vida dupla. As investigações continuam, com a Polícia Federal buscando desmascarar outros espiões russos que ainda possam estar operando sob identidades falsas no Brasil. No site do Infomoney tem uma reportagem E aí o que fica na minha mente é o seguinte: será que tem alguém do governo envolvido nisso? Porque pensa que o governo russo teria muito dinheiro para pagar propina. E uma coisa que o político brasileiro gosta de propina, né? Mas só que imagina, se algum político está envolvido nisso, isso aí é crise diplomática pesada. O buraco fica mais embaixo. E eu te pergunto, será que o Lula está envolvido nisso? O Lula foi para a Rússia agora. O Putin abraçou ele de forma muito calorosa. Será que ele sabia de alguma coisa? Será que existe um acordo oculto com o governo? Seria muito, mas muito pesado se isso viesse à tona. E até me responde aqui, o que você acha? Você acha que o governo tem alguma coisa envolvido? Você acha que o Lula, alguém do governo Lula sabe de alguma coisa? Ou simplesmente ele escolheu o Brasil porque o Brasil é um espaço geográfico, como eu expliquei, por causa das pessoas, por ter recebido muita imigração? É muito fácil passar para o brasileiro? Ou pode ter algum envolvimento, alguma corrupção ali por baixo dos panos? Qual que é a sua opinião? Agora vamos para o comunicado oficial. E olha como que a mídia mudou completamente a narrativa. Vou soltar esse vídeo aqui, vai ter a parte em inglês, eu vou pausar para ir falando para vocês, mas preste atenção como que a mídia do nada mudou. Não é mais fake news, não é mentiras das senhorinhas do Zap, agora virou verdade pelo que parece. Preste atenção. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou agora há pouco, em uma audiência no Senado americano, que há grandes possibilidades de o governo Trump sancionar o ministro Alexandre de Moraes do STF. A cobra vai fumar. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you are certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution. Basicamente, ele fala que o Alexandre de Moraes está censurando, fazendo perseguição política em vários pontos. Targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens, what they're incluindo cidadãos comuns, também jornalistas, e ele vai citar também o próprio Bolsonaro. Now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. E falou que a repressão do Moraes está afetando indivíduos que moram nos Estados Unidos que são americanos. The 2023 Financial Times article Aí cita um artigo da Financial Times de 2023. Actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? E aí ele conclui perguntando se existe alguma medida dos Estados Unidos, se existe uma sanção preparada para o ministro Alexandre de Moraes, e agora vem a resposta do Marco Rubio. That is under review right now, and it's a great possibility that... É uma grande possibilidade que vai acontecer. Respondendo essa pergunta que ele acabou de fazer, é uma grande possibilidade que a sanção venha. Thank you so much, Mr. Secretary. O fato de que a Casa É isso. É a grande verdade que está acontecendo. E aí a mocinha continua. Branca analisava sanções ao ministro Alexandre de Moraes já havia sido antecipada pelo colunista Paulo Capelli. Para mais informações... Paulo Capelli, quem começou a falar isso foi o Eduardo Bolsonaro, pô.
mas o Paulo Capelli fez algumas matérias muito boas sobre, mas isso bem depois que a Casa Branca falou, depois que vários outros personagens falaram, que eles começaram a acreditar. Quando começou lá no do Bolsonaro, naquelas mensagens do Zap, era tudo mentira, tudo fake news. Agora é que eles estão acreditando. Vai rolar com força, e pelo que tudo indica, pelo meu último vídeo eu mostrei pra vocês, a Europa vai seguir nas semanas seguintes. Como assim? Saiu hoje a sanção, em 1-2 semanas a Europa também vai anunciar a sanção contra o Moraes, já tem pedido no Parlamento Europeu, ou seja, a cobra vai fumar. E o que você tem que fazer? Se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo, pra você sempre ficar informado. Um abraço, até o próximo vídeo.